Ei, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo no canal e hoje é o Fran Me Ajuda na Dieta. Esse quadro já tem um tempo aqui no canal, tinha muito tempo que eu não gravava, que é onde eu deixo, gente, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, o endereço tá passando por aí, sempre eu faço caixinha de pergunta por lá, interajo bastante com vocês. E aí eu deixei essa caixinha lá pra quem tem dúvida de alguma coisa na dieta, dica de emagrecimento e tudo mais, né? Então esse quadro é bem antigo, como eu disse, tinha muito tempo que eu não gravava e hoje eu tô aqui pra gravar com vocês, tá? Eu peguei aqui o celular da Radassa emprestado, porque eu tô gravando com o meu, e aí eu vou olhar as perguntinhas aqui. Como eu não tô gravando esse dia no dia que eu abri a caixinha de perguntas, o Instagram apaga as mensagens. Então eu tirei print, né, das perguntas e talvez o nome completo de quem mandou a pergunta não vá aparecer. Aí vocês me perdoem, tá bom? Mas vamos começar. Se você já gosta de vídeos assim, de respondendo perguntas, interagindo aqui com vocês, já deixa um joinha, porque eu sei que você gosta do vídeo e também vai deixando seu comentário ao longo do vídeo, tá bom? Eu tô aqui na minha sala, aproveitando um solzinho, porque esses dias tem feito muito frio. E aí, enquanto eu fico aqui, eu vou respondendo vocês, tá bom? Então é isso, vamos para a nossa primeira pergunta. Bom, a nossa primeira pergunta é da Juliana Cândido Cologe. Acho que é isso que fala. Um beijo pra você, Ju. Obrigada pela pergunta. Ela me fez uma pergunta que muita gente me pergunta, que é: você toma chá, Fran? Desde o início da minha reeducação alimentar, essa foi uma pergunta que eu recebo muito, porque normalmente, né, as pessoas quando entram numa reeducação alimentar ou entram em um processo de emagrecimento, logo elas tomam chá, né, chá diurético para ajudar a desinchar e tudo mais. Só que, gente, eu não gosto de chá, de forma nenhuma. Eu até tentei beber, mas nenhum sabor, sabe, me agrada. Realmente é uma coisa que não tá no meu paladar. Então eu beber uma coisa forçada só porque fala que é melhor pra desinchar e tudo mais, não tem perigo. Então eu não acho necessidade, sabe? Então eu acabo bebendo a água, que é a mesma coisa. Então eu não tomo chá. Pra quem gosta, é um ótimo aliado, né? Mas como no meu paladar não vai, gente, de jeito nenhum, então eu prefiro não tomar não, tá bom? A próxima pergunta é da underline Tainá Fernandes. Um beijo pra você, Tainá. Obrigada pela pergunta. Ela disse: Fran, me ajuda. Como controlar a compulsividade e diminuir quantidades? Um beijo. Já mandei um beijo, mas eu mando outro. Um beijo pra você, tá? Então, como controlar a compulsividade e diminuir a quantidade, né? A quantidade, ela tem que ser diminuída aos poucos. Pelo menos funcionou assim pra mim, né? Eu fui diminuindo a quantidade da minha alimentação gradativamente. Eu não tirei de um dia pra noite, né? Então, por exemplo, se eu consumia, por exemplo, 2 escumadeiras de arroz, então aí eu comecei a colocar 1,5, aí depois eu colocava 1, aí depois eu colocava 4 colheres de sopa, até chegar no que eu como hoje, que é o essencial pro meu corpo, que são 3 colheres de sopa. Então eu não tirei do dia pra noite nada na minha vida. E o que me ajudou na compulsão? A compulsão, o que me ajudou foi eu parar de privar, sabe, de me restringir. No momento que eu comecei a fazer a reeducação alimentar do meu jeito, a minha compulsão melhorou bastante. Porque o que fazia a Fran ter compulsão? O que acontece? Eu tava ali fazendo a dieta, né? Aquelas dietas malucas, que eu restringia tudo na minha vida. E aí eu ficava com fome, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa e isso me gerava o quê? Compulsão. E aí, gente, no final do dia, a dieta ia pro beleléu, porque eu comia o que tava na minha frente e eu ia comendo, mesmo se eu tivesse saciada, eu continuava comendo por conta da compulsão. E o que me ajudou foi isso, né? Eu comer de forma que o meu corpo se sinta saciado, que eu me sinta bem. Então eu não sou uma pessoa que fica com fome de forma nenhuma. Se bateu a fome em qualquer horário, seja dia, seja noite, seja qualquer horário, eu vou ali e como uma coisinha, sabe? Pra mim não ter a compulsão. Por que eu já falei com vocês que eu não faço o jejum intermitente? Porque o jejum intermitente, ele me causa ansiedade. Não é pra todas as pessoas. Tem pessoa que se dá super bem com o jejum, gente. Não é que o jejum seja ruim, não. Mas é como eu falo com vocês, isso vai de pessoa pra pessoa.
Por que que o jejum me dava compulsão alimentar? Porque eu tinha horário para acabar de comer. Então, por exemplo, eu jantava às 7 horas e eu sabia que eu não ia poder comer mais nada. Aquilo, o meu cérebro já ficava ansioso, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, amanhã eu só vou comer meio-dia. Daí eu já ficava sofrendo por antecedência, isso me gerava ansiedade e por muitas vezes eu ia para compulsão alimentar. Por quê? Aí eu ficava ansiosa, eu começava a ficar nervosa e quando você fica nervosa, você ataca qualquer coisa. Eu ia na geladeira e eu pegava as coisas e aí dava compulsão. Então, assim, uma coisa que me ajudou, a Fran, a diminuir a compulsão, a curar a minha compulsão, foi isso. Não ficar com fome, não ficar me cobrando e comer na hora que me der a fome ali, tá? Claro que você não vai sair comendo qualquer coisa, né? Então, por exemplo, no período da tarde, eu comi uma fruta, aquela fruta não me saciou, se eu ficar com a fome vai ficar me incomodando e isso vai me gerar uma ansiedade e eu acabo indo pra compulsão. Então, eu opto por fazer um lanche que vai me dar saciedade. Então, eu faço uma panqueca, ou eu faço uma veioca, ou eu faço uma tapioca, ou até como um pão, um bolo, uma coisa assim fit, né? Mas como pra me dar essa saciedade. Porque se você se privar muito, se cobrar muito, a ansiedade gera compulsão alimentar. É por isso que eu falo com vocês que não pode ficar se pesando sempre, sabe? A balança também causa compulsão. Porque às vezes você tá fazendo uma reeducação alimentar e talvez o seu peso não desce, ou você tá fazendo a reeducação e teve um final de semana, sei lá, que você voltou mais inchada e aí o seu peso sobe, aquilo te deixa triste porque você fala, poxa, eu tô comendo saudável e mesmo assim o meu peso não abaixa. Te gera compulsão. Então, por isso que eu não fico tão ligada na balança. Eu me peso aqui, gente, porque, né, eu sou uma pessoa pública e é uma coisa que vocês gostam de acompanhar, a minha pesagem. Mas eu, Fran, tipo assim, se eu não fosse a pessoa pública e não colocasse aqui a minha dieta pra vocês, eu não me pesaria com constância, não. Porque o que importa é aquilo que você tá vendo no espelho, sabe? A balança é só um caso a mais, tá bom? Então é isso. Bom, a Rose Moreira 83, um beijo pra você, Rose, obrigada pela pergunta. Ela me perguntou assim, Fran, no jantar, você come arroz e feijão? Sim, sempre comi, tá? Algumas vezes, quando eu quero dar uma acelerada no metabolismo, que eu vejo que o meu corpo tá muito estagnado, e principalmente no verão, porque no verão eu acho muito mais fácil fazer isso, aí eu evito de comer o carboidrato à noite. Mas, gente, o seu corpo não sabe que é noite, sabe? Então, o que importa é o déficit calórico, tá? A gente tem que colocar isso na cabeça. Então, eu sempre como. Por quê, gente? O que acontece? Do que vai adiantar eu jantar uma janta que não vai me dar saciedade, e aí quando for ali pras 10 horas da noite, me bater uma fome, uma ansiedade, eu atacar bolacha, eu atacar pão, eu atacar o que for. Vai dar no mesmo. Então eu prefiro fazer um prato bem caprichado, bem elaborado, que vá feijão, que vá o arroz, que vá uma proteína, que vá uma verdura, que vá um legume pra me dar saciedade e eu ficar bem, né? Que é uma dúvida de todo mundo, que eu não faço ceia, eu só janto. Mas realmente, porque eu não sinto fome, o dia que eu sinto fome eu como um iogurte, eu mostro pra vocês, ou um mingau de aveia, mas realmente eu não tenho fome porque eu como um prato que me sacia. Então sim, tá? Eu sempre consumi o arroz e o feijão à noite. Eles fazem parte da minha alimentação. Tem dias que eu faço trocas, mas da maioria das vezes, pra quem me acompanha e vê os meus pratos diariamente, o arroz e feijão tá sempre presente, ok? Aqui, ó, a Elenir dos Santos Campos. Beijo pra você, Elenir. Obrigada pela pergunta. Ela perguntou, Fran, você come alguma coisa entre o jantar até ir dormir? É o que eu falei com vocês, varia muito. É muito raro eu comer alguma coisa depois do jantar. Quando eu como, é uma maçã, ou um iogurte, ou um mingau de aveia, mas isso aí, gente, é raridade. Eu não costumo consumir nada depois do jantar. Realmente eu janto por volta de 7h30, no máximo estourando 8 horas, e aí depois eu não como mais nada não, tá? Vamos para a próxima pergunta. É da Fernanda Matos. Um beijo pra você. Obrigada pela sua pergunta. Ela me disse assim, eu começo minha reeducação alimentar, mas quando vou perdendo, volto a comer como antes. O que eu faço? Tem alguma dica? Realmente a constância faz muito sentido na reeducação alimentar. Mas o negócio é insistir. Todo dia você insistir. É aquilo que eu falo, caiu, levanta, né? Você começou a fazer a reeducação alimentar, vamos lá, vamos bem clichê. Todo mundo começa na segunda-feira, né? Você foi no café da manhã bem, almoço bem, janta bem. Aí você foi um dia, 2 dias, no terceiro dia você jacou. De tarde você foi lá, comprou uma coxinha e comeu.
Vai desistir da reeducação alimentar? Não, só foi uma coxinha e só foi um período da sua reeducação alimentar. Você comeu coxinha à tarde? De noite você faz uma janta saudável e come, no outro dia você levanta e tenta de novo. Ai, mas no outro dia eu levantei e eu comi besteira de novo. Não tem problema. No almoço você vai lá e tenta fazer uma alimentação equilibrada. É isso, é a constância e você não parar, sabe? Você não desistir. Por mais que você possa, tipo assim, errar 4 vezes na refeição por dia, vai ter uma hora que você vai conseguir. Então você tem que ter a persistência de você insistir consigo mesmo, tá? Então, por exemplo, levantou hoje, fez um café legal, um almoço legal, um café da tarde legal, chegou de noite, o que você fez? Comeu pizza. Só foi uma pizza, você não perdeu o seu dia todo, tá? Então no outro dia você levanta e tenta de novo. É isso, é tentar mesmo, não tem outra dica. É você se testar e se fazer correr atrás mesmo assim, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A Suane Martins, 2905, beijo pra você, Suane. Ela me perguntou como começar. Então, como começar? Muita gente me pergunta isso. Fran, quero começar uma dieta, como que eu faço? É aquilo que eu falo. Primeiro você tem que respeitar o seu corpo e o seu limite, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então não é porque aquela pessoa fez uma dieta e ela emagreceu 7 quilos em um mês que você vá perder 7 quilos em um mês. Talvez o seu corpo vá mais devagar, talvez o seu metabolismo é mais lento, né? Porque isso acontece, pode ser genético também. Então você tem que começar devagar, aos poucos, né? E fazendo, o que eu sempre falo, fazendo trocas saudáveis, né? Então, por exemplo, se você de manhã, você acorda e você come, por exemplo, o pão com presunto e mussarela e o café com leite e açúcar. Então você pode fazer uma troca legal. Você pode comer o pão integral, que vai ter fibra, vai ajudar o seu intestino a funcionar e você vai ficar menos inchada. E aí, para completar, para você ficar com saciedade, você come o ovo, porque o ovo é uma proteína. É muito importante consumir proteína em todas as refeições, porque a proteína, ela dá saciedade, né? O carboidrato dá energia, então a gente precisa de tudo, né? Então você come o ovo, que vai te dar saciedade. E aí, para completar, você pode tomar um café, você pode tomar um chá, né? Aí, Fran, mas eu tomo café com açúcar. Vai diminuindo o açúcar aos poucos também. Você toma o café doce domingo, na segunda você já quer tomar ele puro. Seu paladar realmente vai estranhar muito, né? Tem pessoas que é 0,80, né, gente? Fala que vai fazer e faz e consegue. Mas tem pessoas que não, por isso que você tem que se respeitar. Então, se você coloca 3 colheres de açúcar, você vai colocar 2,5, no outro dia 2, no outro dia 1,5, no outro dia 1, no outro dia meia, no outro dia menos de meia, até você conseguir tomar ele puro. E fazendo trocas inteligentes. Então, por exemplo, no período da tarde, você quer fazer uma alimentação mais equilibrada? Coma uma fruta, faça uma panqueca com aveia ou um mingau de aveia, troca farinha branca por aveia, que vai ser melhor para você. Então, o começo é assim, é fazer trocas inteligentes, respeitar o corpo e ir devagar, sem pressa, tá? Não começa uma dieta querendo perder 30 quilos, não. Vai no seu tempo que vai dar certo, sabe? É bem leve mesmo, assim, gente. A gente que coloca um peso na dieta, na reeducação alimentar, mas não tem esse peso. Tem que ser leve, tem que ser uma rotina, tem que ser contínuo. Então, tem que ser devagar, tá? Foi assim que deu certo pra mim. Na hora que eu comecei a entender isso que eu tô falando pra vocês, é que eu consegui, né? Porque às vezes eu via a pessoa levantando, comendo 3 ovos cozidos, aí chegava no almoço, comia mais 3 ovos cozidos e salada, 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 salada. Chegava de tarde, comia só a fruta e de noite salada, salada, salada. Isso pra Fran não funcionava. Eu sou uma pessoa que sente fome, que precisa de energia, minha vida é corrida, e eu ficava frustrada porque aquilo não me deixava feliz. A partir do momento que eu falei, não, eu vou devagar, se der certo deu, se não der não deu, eu comecei comendo meu pãozinho, o meu arroz branco, só diminuindo as quantidades. E deu certo, né, gente? 17 quilos foram eliminados. Então, o começo é assim, é devagar, persistência e aos poucos. Diminui as quantidades aos poucos e tenta fazer trocas inteligentes que vá te ajudar à perca do peso, tá? A Fátima Castro 218, beijo pra você, Fátima. Você fazia reeducação quando sua bebê tinha quantos meses? Então, eu comecei a fazer a reeducação, se eu não me engano, Mariazinha tava de 4 para 5 meses ou mais. Gente, eu sou péssima com data.
péssima com data, mas eu acredito que seja isso, de 4 para 5 meses mesmo que eu comecei a fazer a reeducação alimentar. Porque quando eu ganhei a Maria Clara, eu estava muito sobrepeso, eu estava com 73 quilos quando eu ganhei a Maria Clara. Eu não engravidei, eu não engordei durante a gestação, tá, gente? Esse peso já estava de antes da gestação, que eu já estava sobrepeso. E aí juntou o sobrepeso que eu já estava com o peso que eu ganhei na gestação. E aí, quando eu ganhei a Maria Clara, eu estava muito sobrepeso. Eu tenho 1,52 e eu estava com 73 quilos. Então, eu estava bem gordinha. E aí, no período, né, do meu resguardo, que eu fiz cesárea, nesse primeiro mês, eu já não estava gostando daquilo que eu estava vendo, eu estava desconfortável, eu estava me sentindo pesada. E aí, eu comecei a querer fazer a dieta. Só que toda dieta que eu procurava não se encaixava no meu perfil. Porque eu estava amamentando, eu tinha fome e tudo mais. Até que um dia, eu falei com meu esposo, falei, eu vou tentar algo novo, sabe? Eu vou tentar fazer do meu jeito. Do meu jeito, eu só vou diminuir quantidade. Não vou cortar nada da minha vida. E foi isso que eu fiz e deu certo. E aí eu comecei a gravar pra vocês. Se eu não me engano, foi de 4 a 5 meses que a Maria tinha, gente. Por aí, tá? Se eu tiver errada, me desculpem, que eu sou péssima com data mesmo. Mas eu acredito que seja isso, tá? A Amanda Dar B12, beijo pra você, Amanda. Ela disse, Fran, eu sou muito sem foco. Começo, perco bastante peso, depois largo, ganho tudo. Então, você tem que ver o que você tá fazendo que você volta tudo, sabe? Você deve estar se restringindo, você deve estar ficando chateada com a reeducação alimentar. Porque o que acontece, gente? Por mais que no final de semana eu me liberte, eu coma doce, eu coma, né, hambúrguer, pizza e tal, na segunda-feira eu volto sem problema, sem me cobrar, porque já faz parte da minha vida, eu já me acostumei com essa alimentação. Então, assim, eu me sinto bem fazendo ela. Então, eu não considero mais uma dieta, sabe? Eu considero a minha alimentação normal. Então, você tem que ver o que você está fazendo. Se você está se cobrando demais, se você está se restringindo muito nesse período que você emagrece. Porque às vezes as pessoas se restringem, assim, bastante, e aí perde um peso absurdo. Mas como é muito restrito, ela não consegue prosseguir, porque ela fica chateada, ansiosa, e ela não consegue levar pra frente. Então você tem que ver esse ponto. Você tá se restringindo muito? Você tá evitando de comer muita coisa que você gosta ao decorrer do período que você tá emagrecendo? Porque o que acontece? Aí você restringe tudo, depois você tá com vontade de comer, você desconta tudo. Aí vem a compulsão. Então, presta atenção nesse detalhe. Se nesse período que você tá fazendo a reeducação pra você perder peso, se você tá se restringindo muito, se você tá se cobrando muito. E aí está o erro, tá bom? Você tem que levar uma coisa leve que dê pra você levar pra sua vida toda, tá bom? O vídeo vai ficar grande, hein? Tem muita pergunta, mas eu quero responder um pouquinho a mais de pessoas. Então, vamos lá. Ó, Cíntia _ Silva Yeshua. Beijo pra você, Cíntia. Obrigada pela pergunta. Ela disse, olá, Fran, você fez cirurgia ou conseguiu esse resultado só com dieta? Só com reeducação alimentar. Nunca fiz cirurgia, não pretendo fazer, não tenho coragem. Se eu tivesse coragem, tivesse dinheiro também, né, gente? Eu até fazeria uma lipo, mas eu não tenho coragem não, tá? As minhas cirurgias que eu já fiz, né, que foi a de vesícula e cesariana, é porque eu tive que fazer mesmo. Porque eu detesto hospital, eu detesto ficar em repouso. Então, não, só foi com a reeducação alimentar mesmo, tá? O meu corpo não é perfeito. Longe disso, eu tenho um corpo de uma mãe comum, que tem um pouquinho de barriga, tem um pouquinho de pochete, tem celulite, tem estrias. Então, eu nunca fiz cirurgia nenhuma. Todo o peso que eu consegui eliminar foi com a reeducação alimentar, tá? A Amália Carla da Silva Mendes, beijo pra você, Amália. Obrigada pela pergunta. Ela disse, quantos quilos você pesava e quanto pesa agora? Então, quando eu iniciei a reeducação alimentar, eu tinha 73 quilos, tá? O meu peso mínimo, eu cheguei a 57 quilos aqui na reeducação alimentar. E quando eu comecei a praticar atividade física, eu subi de 57 para 60 quilos, que é o que eu estou atualmente, tá? Então, eu cheguei a perder 17 quilos, porém, quando eu comecei a fazer exercício, que eu ganhei massa muscular e eliminei massa, gordurinhas, enfim, gente, vocês entendem, né? Então, atualmente eu tô com 60, tá? Esse é o meu peso atual. Quero chegar na casa dos 50 de novo, ficar aí na faixa de 58, 57 quilos. Mas eu tô bem de boa, eu vou tranquila no meu tempo, me respeitando. Eu ainda não tô fazendo atividade física, né? Porque eu ainda tô no repouso que o médico pediu da cirurgia. O que eu posso fazer é uma caminhada, mas infelizmente não tô conseguindo colocar dentro da minha rotina. Então vamos levando do jeito que dá e na hora certa tudo vai se encaixar, ok? A Luciana Moreira _ 2018 _, beijo pra você.
Obrigada pela pergunta. Ela disse, você conseguiu fazendo caminhada ou exercício? Por quanto tempo fazia por dia? Então, caminhada eu nunca fiz, tá, gente, na minha reeducação alimentar. Quando eu comecei a fazer exercício, eu fazia exercício em casa, porque dava pra colocar dentro da minha rotina, tá? Porque a caminhada... Fran, mas por que a caminhada não cabe na sua rotina? Porque eu dependo de alguém ficar com as crianças pra mim fazer caminhada, né? O meu esposo só chega à noite em casa. Então, quando ele chega, eu já tô muito cansada, já é à noite, já tá na hora da rotina da noite das crianças, janta, banho, então não dá, né? O período da manhã, o meu esposo sai muito cedo para trabalhar, então não tem como ele ficar com as crianças, só se eu fizesse caminhada 4 horas da manhã, o que não é o caso que eu vou fazer, né? A minha mãe, gente, por mais que ela esteja morando aqui perto de mim, ela tem os compromissos dela, então ela não pode fazer um compromisso e falar, Fran, eu vou ficar todos os dias tal horário para você fazer caminhada. Então, assim, é difícil. Então, o que cabe dentro da minha rotina realmente é fazer o exercício dentro de casa, porque as crianças podem estar comigo e eu vou praticar atividade física assim mesmo. E se eu fazia todos os dias? Sim, gente, de segunda a sexta eu tentava praticar. Eu tô louca pra voltar a fazer, porque assim, faz parte da minha rotina, eu tô morrendo de saudade. Mas eu gosto. Eu fazia de segunda a sexta e sempre de 20 a 40 minutos, tá? Não menos de 20 e nem mais de 40. Normalmente até 40 minutos é o que eu faço por dia, tá bom? A Naizerk, beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ela me perguntou assim, ó, dicas de lanche da tarde para levar pro trabalho, que dá saciedade. Sinto muita fome à tarde. Então, tem muita receita aqui no canal, tá? Tem uma playlist completa só de receitinhas fit, tá bom? E assim, lanches que dão saciedade são lanches que tenham proteína, então que tenham ovo, né? E que tenham aveia. A aveia também ajuda muito a dar saciedade. E tem muita receita aqui. Tem o muffin de banana, vários bolos que eu ensino a fazer, e que dá pra levar, tem broinha, tem pão, tudo fit, tá? Então tem uma playlist completa que todo dia você pode variar o seu lanchinho da tarde e dá pra você levar tranquilamente. São receitas fáceis, práticas, baratas e que dá assim pra levar pro seu trabalho, ok? Assim de cabeça aqui, que eu lembro assim que é muito fácil de fazer, que eu sei que dá pra levar pro trabalho, são que eu já ensinei a fazer tortinha fit salgada, que é muito gostosa. Você pode fazer nas forminhas de cupcake e levar pro trabalho. Muffin de banana, o biscoito de banana, que são coisas fáceis de fazer e fica muito gostosa. Tem vários bolos também que eu já ensinei aqui. Enfim, é uma infinidade de lanches de verdade, tá? A Tamires.nascimento 948 me perguntou: Fran, você pretende fazer o jejum intermitente de novo ou não? Eu adoro você. Beijos, beijos. Obrigada pelo carinho. E assim, no momento não, né? Eu até tentei fazer, depois eu desabafei com vocês que realmente é uma coisa que não dá pra mim. Eu fico ansiosa, eu fico mais compulsiva, eu fico nervosa comigo mesma. Então assim, gente, eu tô deixando livre. Eu tô fazendo um jejum, assim, que cabe na minha rotina, tá? Então, por exemplo, eu janto às 7, 7h30 e não como nada depois porque eu não sinto fome, que se eu sentir eu vou comer. E aí no outro dia eu tomo café por volta de 8h30, 9 horas. Então eu já tô fazendo um jejum aí de 12, 13, até 14 horas, tá? Mas passou disso, eu já, se for pra mim colocar horários, eu não consigo fazer o jejum, entende? Me causa ansiedade. Então eu tô deixando correr assim mais livre, tá? Mas fazer jejum de 16, de 20 horas eu não pretendo fazer por enquanto não, tá bom? Bom, a Josiane de Silva, 8910, o vídeo já tá enorme, a gente já tá com 24 minutos. Vamos lá, eu vou responder só mais 2 perguntas, tá? A Josiane de Silva, 8910, me perguntou: Oi, Fran, você tem alguma dica para parar de comer doces? Um beijo pra você. E olha, eu também sou formiga e o que me ajuda são as receitas fit, gente. Novamente eu vou bater na mesma tecla porque realmente é o que me ajuda. Vocês sabem que eu tenho meu dia livre, então todo domingo ou sábado eu escolho sim um doce pra me comer. Seja um bolo com cobertura, seja um sorvete, seja um brigadeiro, seja qualquer doce eu vou comer no final de semana. Eu não abro mão de comer doce, sabe? Agora, durante a semana, por exemplo, você tá numa plena quarta-feira, bateu sua vontade do doce, você não quer sair da reeducação alimentar, corre para uma receita fit. Eu já ensinei várias receitas aqui, 0 açúcar, que você mata a vontade do doce de verdade, gente. Parece que você tá comendo realmente doce e você não sai da sua reeducação alimentar e mata a sua vontade. Você se privar é muito pior. A vontade só vai aumentar, e é quando você for matar a vontade, a vaca vai pro brejo, né? Você vai querer comer todo o açúcar que existe no mundo. Então é melhor você não se privar. Bateu a vontade, corre lá, pesquisa na playlist da Fran, assim, ó, receita fit
zero açúcar, que aí vai estar lá várias receitinhas pra você, que vai fazer você matar essa vontade e não vai fazer você sair da reeducação alimentar, pra você não ficar triste depois, ok? Agora, gente, a última pergunta, porque o vídeo já tá o quê? Imenso e tem muita pergunta. Eu vou fazer mais vídeos assim, porque assim, são muitas curiosidades que vocês têm, né? Mas vamos lá. A Monalisa Santos, um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ela me perguntou: Fran, tenho muitas dúvidas sobre o que comer, pois como o que tenho em casa. É possível conseguir? É claro que é possível. Eu também só como o que eu tenho em casa. Eu não tenho frufru, vocês me conhecem. Eu como o que tem mesmo na geladeira. Gente, eu mostro a minha realidade pra vocês. O dia que eu não tenho comida, eu faço um mexido e mostro pra vocês que eu como. Então, é possível sim comer com o que você tenha na sua casa. O negócio é que você vai olhar a quantidade, tá? Você não precisa de ter 30 tipos de fruta na sua casa, não. Se você tiver 2, já tá ótimo, tá bom? Você não precisa de ter, sei lá, um filé mignon pra você comer sem gordura. Não, você pode comer o ovo tranquilamente, um franguinho que é mais em conta, que vai dar certo. Ah, Fran, eu não tenho dinheiro para consumir o pão integral. Não tem problema, você pode consumir o pão francês, o pão de sal que você tiver em casa. Tira o miolo e come, o que importa é a quantidade. As pessoas têm que parar com essa reeducação alimentar, tá? Quando as pessoas vêm debater comigo, gente, que eu como bolo, que eu como pão, que eu como arroz, que isso não é dieta. É reeducação alimentar, tá bom? Não é dieta restritiva. E esse foi o estilo de vida que eu escolhi. Por isso que eu falo, se as pessoas não se identificam, gente, com a minha reeducação alimentar, é só seguir outras pessoas de coração. Porque assim, eu não vou mudar a minha alimentação pra agradar as pessoas, né? Então, de verdade, se você só tem o pão de sal pra comer, coma ele. Tira o miolo e toma ele no seu café da manhã. Fora eu só tenho bolacha. Coma 4, 5 bolachinhas, que é, né, a quantidade certa, que você não vai comer um pacote, né? Você não vai pegar um pacote, por exemplo, Fran, só tem biscoito maisena aqui em casa. Como que eu vou fazer reeducação alimentar? Eu não tenho dinheiro para comprar o pão integral. Só tenho aqui biscoito maisena, que é o que minhas crianças comem, é o que eu tenho hoje. Você vai pegar 5 biscoitinhos de maisena e vai tomar com o seu café e vai ser feliz. Se você não tem ali a fruta, se você não tem o ovo, tá? É pra comer com o que você tem em casa. Não é pra você fazer uma salada com 30 tipos de hortaliça. Se você tiver só o alface, já é uma salada. É pra fazer aquilo com o que você tem, tá bom? Que é o que eu faço aqui, viu? O dia que não tem carne ali pra comer, eu faço ovo. O dia que não tem ovo, eu faço sim uma linguiça. O dia que não tem a linguiça, eu faço sim, sei lá, um frito nuggets na airfry. E assim a gente vai vivendo, gente. O dia que eu tenho um pão integral pra comer, eu como. O dia que não tem, eu como o bolo que tá aqui em casa e eu mostro pra vocês. Então é assim, é realmente com o que você tem em casa e o que cabe no seu orçamento pra você ser feliz, tá bom? E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui, porque eu já falei demais. O vídeo já está com 29 minutos. Senão vocês vão me abandonar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam. E se vocês querem que eu grave de novo, que eu posso gravar quantas vezes for preciso para tentar ajudar um pouquinho vocês aí do outro lado, tá? Aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa também de dicas, que tá precisando, que tá nesse processo de reeducação alimentar. Então já manda para sua amiga, compartilha, tá? Porque eu tenho certeza que a gente se ajudando vai ser muito mais fácil esse processo de emagrecimento, tá bom? Mas é isso, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!